Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta com um vídeo para tratar das dúvidas, das perguntas enviadas aí pela turma. Nossa primeira pergunta foi enviada aqui pela colega Joleandra via WhatsApp, certo? Onde ela fez a seguinte indagação. Ela queria saber se a jacência dura 5 anos, passados em 5 anos, sem que os herdeiros tenham promovido o inventário, ela torna-se vacante, correto? Na jacência, qualquer herdeiro pode pleitear a habilitação, na vacância pode todos, menos os colaterais. Olha só, uma pergunta bem pertinente, né, pessoal? Pode ser que mais alguém da turma tenha essa mesma dúvida. E assim, vamos tentar colocar a situação da jacência e da vacância para o lado prático. O que acontece? Após a abertura da sucessão, que ocorre, como nós vimos, no momento da morte, os bens são transferidos automaticamente para os sucessores, certo? Sem que eles precisem fazer nada. O direito de propriedade dos bens são transferidos automaticamente para os seus sucessores. Quando não há esses sucessores reconhecidos, ou seja, não há conhecimento da existência desses sucessores, o juiz ele ordenará a arrecadação dos bens, certo? Então, o juiz que vai ordenar a arrecadação dos bens e vai nomear um administrador, certo? Ele irá nomear um administrador que será incumbido na administração desses bens. Na ocasião, serão intimados o Ministério Público, a Fazenda Pública, para acompanhar esse procedimento de arrecadação. Finalizando a arrecadação, o juiz vai expedir editais com a finalidade de localizar a existência de possíveis herdeiros, certo? Esses herdeiros terá todo esse tempo para poder se habilitar nessa fase, certo? Caso apareça algum herdeiro, algum sucessor, seja ele herdeiro necessário, herdeiro legal lá daquele do rol da ordem de invocação, seja um herdeiro testamentário ou legatário, certo? Esse procedimento de arrecadação ela vai se converter em processo de inventário, tá bom? Então é basicamente isso. Esses editais serão publicados da seguinte forma. Após a arrecadação, vai publicar o primeiro edital, certo? Para localizar eventuais herdeiros. Que após 6 meses serão publicados os demais editais com prazo de 30 dias. E esses editais serão reproduzidos por 3 vezes. 1 ano após a publicação do primeiro edital, então passando 1 ano após a publicação desse primeiro edital, sem que tenha se habilitado nenhum herdeiro junto a esse processo, aí sim os bens seriam declarados vagos, tá certo? Então eu poderia dizer que o período de jacência ele inicia após a publicação. Então é feita a arrecadação, publica-se o primeiro edital e durante um prazo desse 1 ano nós teríamos o período de jacência, tá certo? Aí sim, após a decretação da vacância, os bens será entregue ao município, ao Distrito Federal, ao território. Aí lá na nossa aula nós vimos, primeiro, vamos tentar aqui imaginar, o juiz nomeou um administrador, certo? Então, houve a decretação da vacância, uma sentença declarando a vacância. Esses bens serão destinados ao município ou ao Distrito Federal. Porque um bem está localizado em uma determinada cidade, um determinado município ou Distrito Federal. Nós não temos, ninguém mora na União, ninguém mora no Estado. As pessoas moram em municípios, certo? Então, o texto da lei ele fala em municípios, Distrito Federal ou territórios. Territórios, nós não temos nenhum território constituído no Brasil hoje, mas não existe o impedimento da criação de um território.
Então é importante que a gente tenha o conhecimento da possibilidade, caso venha a surgir algum território, seja criado algum território, desses bens que foram declarados vacantes sejam transferidos, sejam entregues ao território, tá bom? Então vamos lá. Durante o período de jacência, qualquer herdeiro, seja ele descendente, ascendente, cônjuge, colateral, certo? Poderá se habilitar na herança, certo? E vai haver a conversão da arrecadação em inventário, tá bom? Após a decretação da vacância, aí sim, apenas os herdeiros necessários poderiam se habilitar para pleitear a arrecadação, tá bom? Aí, com relação ao prazo decadencial para essa habilitação durante o período de vacância é de 5 anos. Prazo de 5 anos, prazo decadencial de 5 anos, tá certo? E, diferentemente lá da jacência, onde eles simplesmente iriam se habilitar, iria haver a conversão da arrecadação em inventário, após a decretação da vacância, esses herdeiros deverão pleitear através de uma ação própria, tá bom? Pleitear através de uma ação própria, durante o prazo decadencial de 5 anos. Bom, espero que tenha ficado esclarecido a dúvida. Estou à disposição, mandem mais perguntas, tá certo? E a gente tem mais outra pergunta, só um momentinho. Bom, pessoal, dando andamento aqui às questões, as dúvidas enviadas por vocês, agora a gente tem aqui a pergunta da colega de vocês, Maria Germana, foi enviado via Cade Web, certo? E ela fez a seguinte indagação: professor, com relação à petição de herança, fiquei com a seguinte dúvida, com relação ao artigo 1828, no qual diz que o herdeiro aparente de boa-fé não está obrigado a prestar o equivalente ao verdadeiro sucessor. Como assim? Bom, a princípio eu já digo que esse texto ele não é tão claro realmente. Então, o legislador muitas vezes ele peca em dar claridade ao que ele quer dizer quando está escrevendo. Mas aí cabe aos juristas, né, a interpretação, as discussões, os livros e artigos defendendo as inúmeras teses que tem por aí. Mas vamos lá de tentar trazer aplicabilidade para uma situação prática, certo? Prática aqui com relação ao artigo 1828 do Código Civil. O que é que ele diz? Vamos novamente à leitura para a gente poder imaginar essa situação na prática. O artigo 1828 do Código Civil, nós temos aqui: o herdeiro aparente que de boa fé houver pago um legado não está obrigado a prestar o equivalente ao verdadeiro sucessor, ressalvado a este o direito de proceder contra quem o recebeu. Olha só, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que identificar é a denominação, o conceito de herdeiro aparente, tá bom? Então, herdeiro aparente, denomina-se herdeiro aparente, é aquele que se encontra na posse dos bens hereditários como se fosse legítimo possuidor do direito da herança, tá bom? Então, aquele que está na posse do bem, objeto da herança, certo? Ele é assim chamado porque se apresenta perante todos como verdadeiro herdeiro, assumindo pública e notoriamente essa condição, tá bom? Então, não necessariamente aquela pessoa que recebeu diretamente da herança, como também aquela terceira pessoa também poderia ser considerado o aparente, tá bom? Então, vamos lá. Imagine só a seguinte situação. Um herdeiro legítimo recebeu uma determinada herança, uma casa, por exemplo. Um herdeiro legítimo, testamentário, a gente fala de legado, né? Foi pago um legado, recebeu uma casa via testamento. Posteriormente, houve a anulação desse testamento. Observe,
ele recebeu legalmente, tinha lá um testamento e ele recebeu, e aparentemente ele era legitimado a ser legitimado nos direitos sobre aquele bem, tá bom? Aquele legatário, ele transmite onerosamente, ou seja, ele vende aquela casa que ele herdou via testamento, certo? Para uma terceira pessoa. Até aqui, tudo ok, certo? Note, eles estavam de boa fé. Ele tinha recebido um legado via testamento e vendeu para uma terceira pessoa. Posteriormente, aquele testamento ele foi nulo, certo? Ele foi nulo. O que é que acontece? Os herdeiros legítimos que caberá legitimamente aquela casa que foi entregue para aquele legatário, ele terá direito de reclamar aquele legado, certo? E ele vai reclamar contra quem? Contra quem está na posse do bem, tá bom? Contra quem está na posse do bem. Acontece que a gente vai precisar aqui fazer a junção lá do artigo, deixa eu ver aqui onde foi que eu separei, o artigo 1827 do Código Civil. O herdeiro pode demandar os bens da herança, mesmo em poder de terceiro, sem prejuízo da responsabilidade do possuidor originário pelo valor dos bens alienados. Parágrafo único. São eficazes as alienações feitas a título onerosa pelo herdeiro aparente a terceiro de boa fé. Então, observe só. Nós estamos diante da seguinte situação. Nós estamos diante daquela situação do legatário ter vendido a um terceiro de boa fé que está na posse do bem, que não tinha nada a ver, não tinha como ele presumir da anulação daquele testamento, certo? Que aquele ato seria invalidado, e ele adquiriu um bem de boa fé. Note, pessoal, observe, como diria Ciro Gomes, reparem bem, aquele terceiro de boa, aquele negócio jurídico praticado pelo terceiro de boa fé ao legatário, aquele que recebeu o legado, que era o herdeiro aparente, certo? Essa alienação ela é válida, certo? Ela é válida. E o terceiro de boa fé não terá que pagar novamente aqueles valores. Não terá que pagar novamente aqueles valores para os outros, para os verdadeiros herdeiros, certo? Ele não poderia pagar pelo mesmo bem duas vezes, tá bom? Ele não poderia pagar pelo bem duas vezes. Então, o artigo 1828, ele ainda termina dizendo aqui, ressalvado o direito de proceder contra quem recebeu. Então, os verdadeiros herdeiros, eles vão pleitear o valor daquele legado contra aquele herdeiro aparente que recebeu e vendeu. Então, é basicamente isso. Da mesma forma, a gente poderia colocar aqui outra situação também prática. Imagine só um legado qualquer, onde foi destinado para um único herdeiro, certo? Um único herdeiro, um único legatário. Posteriormente, descobre-se que existe um outro legatário, enfim, que aquele determinado legado, ele não iria pertencer a um único herdeiro, e sim a dois. Aquele terceiro de boa fé que pagou por aquele legado, também não vai pagar uma complementação, ele pagou integral a um só, certo? Ele pagou integral a um só. Apareceu agora outro, ele vai ter que pagar novamente? Não. Ele não irá pagar novamente pelo legado que já foi pago, certo? E ressalva-se o direito daquele herdeiro de pleitear os valores do herdeiro aparente, tá bom? Então é basicamente isso, exemplificando aqui, trabalhando os artigos 1828 e também 1827. Espero que tenha esclarecido as dúvidas de vocês, tá certo? Estou à disposição, mandem os questionamentos de vocês via WhatsApp, via Acad Web. Pelo Acad Web às vezes demora um pouco mais eu responder. Eu estou respondendo tanto pessoalmente, como se for um tema que possa gerar dúvida para toda a turma, a gente traz também um videozinho explicativo sobre o tema, tá certo? Então vamos para a nossa próxima aula,
para continuar a falar sobre a ordem de vocação.